Tomo 2, terceira parte. Da página 286 até 290, o santo afirma em outro lugar, open quote, a alma e Deus, em todas as obras da alma, não pretendem outra coisa senão a consumação e perfeição deste estado. Close quote. Se, portanto, o matrimônio espiritual é o fim de todas as ações da alma, assim como da operação divina, quer dizer que se identifica necessariamente com o amor perfeito, e não poderia ser algo acidental na via normal da santidade. O exame das estrofes seguintes confirmará esta conclusão. Canção 20ª e 21ª. O matrimônio espiritual e a morte total das paixões. Nestas canções, o santo descreve o matrimônio espiritual como um estado de perfeito amor, no qual Deus põe em ordem as duas potências naturais, a irascível e a concupiscível, que antes de algum modo afligiam a alma, de tal forma que de agora em diante permanecem mitigadas e ordenadas. Põe também na perfeição de seus objetos as três potências da alma, memória, entendimento e vontade, tanto quanto é possível nesta vida. A todos esses atos excessivos, mesmo que justos, conjura também que cessem, por meio das amenas liras e do canto referido, os quais mantêm as três potências da alma tão afinadas e em seu ponto perfeito de efeito, que estão totalmente ocupadas na justa operação que lhes pertence. De modo que não apenas deixam de participar de qualquer excesso, mas nem sequer de uma parte dele. É, portanto, um novo grau de amor, que claramente ultrapassa as nossas forças e a via puramente ascética. São João da Cruz o expressa em outro lugar, open quote, o amado conjura os quatro movimentos das paixões da alma, impõe-lhes silêncio e as coloca em calma. Close quote. Canção 18ª, calma perfeita das potências e sentidos. Aqui, o matrimônio espiritual é representado como estado de perfeição, que exclui até mesmo a imperfeição dos primeiros movimentos desordenados das potências e dos sentidos. Open quote. E não queirais tocar os nossos umbrais, isto é, nem mesmo pelos primeiros movimentos tocar a parte superior, porque os primeiros movimentos da alma são as entradas e os umbrais para penetrar nela, e quando passam de primeiros movimentos para a razão, já começam a transpor os umbrais. Close quote. Mas quando permanecem apenas como primeiros movimentos, disse apenas tocar os umbrais ou bater à porta, o que acontece quando há acometimentos à razão vindos da sensibilidade para induzir a algum ato desordenado. De modo que neste estado, a parte sensitiva, com suas potências, energias e fragilidades, rendeu-se ao espírito, o que já realiza a partir desse momento uma vida de bem-aventurados semelhante à do estado de inocência, na medida em que todas as faculdades e possibilidades da sensibilidade permitem ao homem conhecer e amar a Deus. Canção 35ª. Solidão da alma com o esposo. São João da Cruz ensina claramente nesta canção que o matrimônio espiritual é um estado místico, e que o amor perfeito não se obtém pela via ascética, mas é Deus quem o comunica à alma pela via mística. O esposo declara nesta canção não apenas ser o guia da alma, mas também que ele mesmo, a sós, é quem opera nela, sem outro intermediário. Open quote. A sós com o seu amado, quer dizer que não apenas a conduz na sua solidão, mas que ele mesmo, a sós, é quem realiza nela a sua obra sem qualquer outro meio. Close quote. Pois esta é a característica da união da alma com Deus no matrimônio espiritual. É o próprio Deus quem atua nela, e se comunica diretamente não por meio de anjos, nem pelo esforço natural, porque os sentidos externos e internos e todas as criaturas, e até mesmo a própria alma, pouco contribuem para receber estas grandes graças sobrenaturais. Elas não dependem de habilidade ou obra natural, nem de diligência da alma. É ele sozinho quem age nela. A razão é que ele a encontra a sós, como já foi dito, e assim não quer dar-lhe outra companhia, nem confiar sua condução a outro que não seja ele mesmo. E também é conveniente que, já tendo a alma deixado tudo e passado por todos os meios, elevando-se acima de todas as coisas até Deus, o próprio Deus seja o guia e o meio para chegar a si mesmo.
Pois, uma vez que a alma alcançou a solidão plena, acima de tudo, nada mais lhe serve para subir ainda mais, senão o próprio Verbo esposo, o qual, tão enamorado dela, é ele mesmo quem deseja conceder-lhe estas graças. Aqui o santo distingue admiravelmente a via ascética da via mística. A primeira cabe preparar a alma para a ação divina, desapegando-a de tudo o que é criado. Mas a perfeição consumada, que Deus coloca na alma, pertence à via mística. Canção 38ª. A pureza perfeita e a igualdade de amor. São João da Cruz nos ensina aqui porque a alma deseja a contemplação mística, representada pelas covas da pedra. A razão é que tal contemplação é o meio para alcançar o perfeito amor e a pureza perfeita. Ele descreve em seguida a perfeição e a pureza do estado de matrimônio espiritual. O fim pelo qual a alma desejava entrar naquelas covas era alcançar a consumação do amor de Deus, que sempre havia buscado e que consiste em amar a Deus com a pureza e perfeição com que ele é amado por ela. Se a ligação entre o amor perfeito e a contemplação mística representada pelas covas da pedra fosse puramente acidental, se o amor perfeito e a pureza perfeita pudessem ser alcançados fora da contemplação mística, então, segundo os princípios do santo, este desejo da alma seria imperfeito. Ele continua. E assim ela diz ao esposo que ali ele lhe mostrará aquilo que sempre buscou, em todos os seus atos e exercícios, que é aprender a amar o esposo com a perfeição com que ele se ama. E, em segundo lugar, que ali ele lhe dará a glória essencial para a qual a predestinou desde o dia da eternidade. E assim diz: ali me mostrarias aquilo que minha alma sempre desejou. Essa aspiração da alma é a igualdade de amor com Deus, que ela sempre deseja, tanto de forma natural quanto sobrenatural, pois o amante não pode estar satisfeito se não sente que ama tanto quanto é amado. O desejo de igualdade no amor é, portanto, essencial ao próprio amor. É algo próprio da natureza e da graça do amor. O santo continua. E como a alma vê que, com a transformação que possui em Deus nesta vida, embora imenso seja o amor, não pode chegar a igualar-se à perfeição de amor com que é amada por Deus, deseja a clara transformação da glória, na qual chegará a se igualar com esse amor. Pois ainda que nesse estado elevado em que agora se encontra a verdadeira união de vontade, não pode atingir o grau e a intensidade de amor que terá naquela forte união de glória. Nela, ao contrário, amará como é amada por Deus, porque então sua vontade será a vontade de Deus, e assim seu amor será amor de Deus. Pois, embora lá a vontade da alma não esteja perdida, estará tão fortemente unida à fortaleza da vontade de Deus, com o que é amada, que o amará tão intensamente e tão perfeitamente quanto é amada por ele. As duas vontades estarão unidas em uma só vontade e em um só amor de Deus. Assim, a alma ama a Deus com a vontade e a força do próprio Deus. Força esta que é no Espírito Santo, no qual a alma estará ali transformada. E como ele é dado à alma para a força desse amor, supre nela, pela razão dessa transformação de glória, o que nela ainda falta. E como já foi dito, neste estado de matrimônio espiritual do qual estamos falando agora, embora não haja ainda aquela perfeição do amor glorioso da outra vida, há, entretanto, um vivo reflexo e imagem dessa perfeição, que é totalmente inefável. Mais uma vez, São João da Cruz identifica aqui o estado de matrimônio espiritual com o estado de amor perfeito, com o estado de perfeita conformidade com a vontade de Deus, fim normal de nossa vida na Terra. Em seguida, ele passa a explicar a pureza própria desse estado. Isto deixa claro que Deus concedeu à alma, nesse estado de transformação, uma pureza muito elevada, semelhante à da justiça original ou à da inocência batismal. Acrescenta, então, a alma que o esposo vai conceder-lhe essa pureza como fruto dessa transformação de amor. E diz assim: e logo me darias ali, tu, vida minha, aquilo que me deste no outro dia. Querendo dar a entender por no outro dia tanto o estado de justiça original, no qual Deus lhe deu em Adão a graça e a inocência, quanto o dia do batismo em que a alma recebeu pureza e limpeza absolutas.
A alma declara nestes versos que voltará a encontrar esse dom nesta união de amor. E é isso que quer nos fazer compreender no último verso. Aquilo que me deste no outro dia, já que, como vimos, a alma, em seu estado de perfeição, chega a essa mesma pureza e limpeza. O santo afirma neste ponto que no matrimônio espiritual a alma chega a uma pureza semelhante à da justiça original ou da inocência batismal. Isso é algo muito digno de se considerar. De tal afirmação podem se tirar duas conclusões. Primeiro, o matrimônio espiritual é algo normal. Segundo, é místico. É normal porque a pureza da justiça original ou da inocência batismal que a alma recebe no matrimônio espiritual equivale à exclusão de toda imperfeição moral. E tal exclusão é a meta normal a qual todos podem e devem aspirar. Open quote. Este estado é místico porque, na ordem atual, um estado permanente semelhante ao da inocência batismal não pode ser alcançado pelo caminho puramente ascético, por nosso próprio esforço, mas somente pelo caminho místico, mediante especial intervenção do Espírito Santo. Para isso, é necessária a graça da contemplação infusa e a ação dos dons do Espírito Santo, como se deduz de todos os textos de São João da Cruz. Nesse estado, a alma experimenta em seu interior uma espécie de fruição, uma suavidade tal que a leva a irromper em grandes louvos. Os toques das graças passivas são, nesse caso, evidentes. E não estaríamos, ao mesmo tempo, diante de um crescimento normal do amor mais perfeito. Canção 39ª, chama de doce transformação. O matrimônio espiritual é descrito nesta estrofe como o estado da mais sublime perfeição e transformação em Deus. São João da Cruz fundamenta sua doutrina nas palavras de São Paulo, na Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos de Deus, enviou Deus o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Nas palavras de Nosso Senhor no Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 24. Pai, quero que aqueles que me deste, onde eu estou, também estejam comigo, a fim de que vejam a minha glória, aquela que me deste. E nas palavras de São Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Deus nos deu as grandes e preciosas promessas que havia anunciado, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Tudo isso confirma admiravelmente a nossa tese, que, para São João da Cruz, o matrimônio espiritual é o desenvolvimento perfeito e normal da vida da graça e o fim normal da vida sobrenatural na Terra. Ensina também nesta estrofe que o amor perfeito se alcança pelo caminho místico, pela inspiração do Espírito Santo, e que é acompanhado pela contemplação mística, a qual não é apenas meio, mas também efeito do amor perfeito. Nesta canção, diz ele, a alma expressa e declara aquilo que diz que o esposo há de lhe dar naquela beatífica transformação, explicando-o com 5 expressões. A primeira é a aspiração do Espírito Santo de Deus para ela e dela para Deus. A quarta, pura e clara contemplação da essência divina. A quinta, transformação total no imenso amor de Deus. O verso diz, o aspirar do ar. Esse aspirar do ar é uma graça que a alma diz que Deus lhe dará ali, na comunicação do Espírito Santo, para amar a Deus em toda a perfeição. Chama isso aspiração do Espírito, porque é como um toque ou sentimento muito delicado de amor, produzido geralmente na alma pela presença do Espírito Santo. Assim, segundo São João da Cruz, para amar a Deus em toda a perfeição é necessária a aspiração ou toque do Espírito Santo, que, indubitavelmente, é uma graça mística e que ordinariamente se dá no matrimônio espiritual. Segue-se o quarto elemento, que é, na noite serena. Esta noite é a contemplação na qual a alma deseja ver essas coisas. Chama de noite porque a contemplação é escura, secundos, e por isso é também chamada de teologia mística, que significa sabedoria de Deus secreta ou escondida. Nela, sem o ruído das palavras e sem o auxílio de algum sentido corporal ou espiritual, como em silêncio e quietude, às escuras de tudo que é sensitivo e natural,
Deus ensina a alma de forma ocultíssima e secretíssima, sem que ela saiba como. Por isso, chama essa contemplação de noite, na qual, nesta vida, a alma conhece por meio da transformação que já possui. Mas, por mais elevado que seja esse conhecimento, ainda é noite escura em comparação à visão beatífica que aqui pede. E por isso diz, pedindo uma clara contemplação, que este gozo seja na noite já serena, isto é, na contemplação já clara e beatífica, de modo que deixe de ser noite na contemplação escura desta vida, e se transforme em contemplação de visão clara e serena de Deus na eternidade. Assim, dizer na noite serena significa dizer na contemplação já clara e tranquila da visão de Deus. Esta magnífica descrição da contemplação mística prova-nos com toda a evidência que o matrimônio espiritual é um estado místico. Mas esta contemplação mística, segundo as palavras do santo, é algo que chega à alma pelo perfeito amor. Não é, portanto, algo acidental, mas o efeito próprio e a característica do amor perfeito, assim como também o meio e a disposição para alcançar esse amor, como já vimos anteriormente. Se, portanto, a contemplação mística é a característica do amor perfeito e a sua necessária disposição, indubitavelmente ela se encontra no caminho normal, assim como o perfeito amor. Notas explicativas. Meditação sobre o matrimônio espiritual, segundo São João da Cruz. Matrimônio espiritual, segundo São João da Cruz, é a união mais alta que uma alma pode atingir com Deus nesta vida. Trata-se de uma transformação interior profunda, na qual todas as potências, memória, entendimento e vontade, ficam ordenadas e plenamente orientadas para Deus. É fruto da ação direta do Espírito Santo, e não apenas do esforço humano ascético. 2. Potências naturais irascível e concupiscível são dimensões da vida afetiva do ser humano. A potência irascível diz respeito à força para enfrentar obstáculos e buscar o bem difícil. A concupiscível, ao desejo pelo bem que atrai e dá prazer. No matrimônio espiritual, ambas ficam pacificadas e harmonizadas pela graça. 3. Primeiros movimentos da alma são impulsos iniciais que surgem antes da plena deliberação da razão. No estado de perfeição mística, até esses primeiros movimentos são purificados, evitando-se o desvio para desejos ou atos desordenados. 4. Via ascética e via mística. A via ascética envolve o esforço humano com a graça para desapegar-se das criaturas e ordenar a vida segundo Deus. A via mística é o agir direto e transformador de Deus na alma, em que o papel ativo do ser humano cede lugar a uma receptividade amorosa. 5. Cavernas da Pedra. Imagem usada por São João da Cruz para indicar os lugares ocultos e seguros da contemplação mística, onde a alma se recolhe para encontrar a Deus de forma mais íntima e profunda. 6. Pureza semelhante à justiça original ou à inocência batismal. É o estado de alma livre de toda imperfeição moral, como antes do pecado original ou após o batismo. No matrimônio espiritual, essa pureza é restaurada por ação do Espírito Santo, não por mérito próprio. 7. Transformação de glória. Refere-se à união perfeita que só será plena na visão beatífica, no céu, quando a vontade da alma e a de Deus estarão unidas perfeitamente. Na Terra, o matrimônio espiritual é como uma imagem viva dessa realidade futura. 8. Aspirar do Espírito. Expressão mística para designar o toque delicado e amoroso do Espírito Santo na alma, inflando nela o amor perfeito e elevando a contemplação silenciosa. 9. Noite serena. Representa o estado da contemplação plena, já sem as obscuridades e dificuldades da contemplação inicial, noite escura, antecipando a visão clara de Deus na eternidade. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho,
Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.